Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Só Casa Top Brasília, com conteúdo de qualidade para você que tem o sonho de construir sua casa de alto padrão. E o tema de hoje é automação residencial. O futuro já chegou. Você está preparado para ele? Lembra dos Jetsons? Pois é, hoje já é possível construir uma casa inteligente, com equipamentos que trazem e fornecem qualidade, conforto, economia e praticidade. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a arquiteta Adriana Pestana, que tem essa experiência desde 1997 com automação aqui no Brasil. E eu quero já dar as boas-vindas. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, gente. É sempre um prazer falar sobre esse assunto. E eu quero que você já comece falando pra gente sobre essa paixão. Da onde veio essa paixão para automação? Eu sei que você fez um mestrado na Espanha, Isso, né? exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho da onde veio essa paixão. Então, a paixão não era pela automação. A paixão era pelo poder que a tecnologia tem em melhorar a vida das pessoas. Porque quando eu fiz arquitetura, a minha paixão era isso, era levar qualidade de vida, espaço bonito, confortável, era que as pessoas vivessem bem. E quando eu saí da faculdade, ficou aquela interrogação ali me corroendo. E agora? Não pode ser só isso. Essa casa tem que ter mais coisa. Agora eu sabia projetar uma casa, mas eu queria mais. Eu queria que as pessoas pudessem se conectar com essa casa. Eu queria que essa casa fizesse coisas pelas pessoas. Só que nessa época, em 96, quando eu me formei, não existia isso ainda direito. E aí eu digo, então eu vou procurar estudar, porque deve ter em algum lugar alguma coisa a esse respeito. E aí eu encontrei esse mestrado na Espanha, na Politécnica de Madrid, e que era um mestrado que tinha temas que me interessavam muito, por isso que eu estou te dizendo que não era automação, a automação foi um dos pontos. Então eu tinha ali um módulo de arquitetura bioclimática, que é apaixonante, e o módulo de domótica, que na época eu não sabia o que era. Por quê? Domótica é o termo para automação utilizado na Europa. Automação residencial foi um termo que foi criado lá nos Estados Unidos, que veio da automação industrial, passou pelos edifícios inteligentes, que é a minha segunda formação, e acabou com domótica, que é domo de casa, e a robotização dessa casa. E aí foi nesse momento que a paixão realmente se revelou, porque aí eu consegui juntar as duas coisas, né? A questão da casa, da arquitetura, com sistemas e tecnologias que poderiam transformar e fazer esse meu sonho virar realidade. Quando você falou dos Jetsons, eu lembrei que eu amava aquilo. Eu amava aquilo ali, eu achava que aquilo ali ia acontecer de verdade, como é o que eu faço hoje, na casa dos meus clientes, no meu escritório, na minha casa. Então, aquela realidade me impactou, e eu entendi que aquilo poderia ser um caminho para a arquitetura. E foi aí que eu me apaixonei. A automação, ela veio como veículo, né? Mas o poder da tecnologia é que é realmente a minha grande paixão hoje. Tá certo. Adriana, para a gente familiarizar o público um pouquinho com essa questão da automação, o que significa automatizar uma casa? Olha, simplesmente é fazer com que as rotinas, com que os trabalhos domésticos fiquem mais fáceis. Otimizar isso através dispositivos que nós utilizamos. Máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa, aspirador robô. Então, tudo isso é uma automatização, porque não é você que está lá fazendo, é uma máquina. E como atualmente esses dispositivos são dispositivos inteligentes, você consegue controlar através de um aplicativo. Então, essa automatização, ela te oferece, inclusive, a coisa que todo mundo mais deseja, que é tempo. Agora mesmo foi feita uma pesquisa com profissionais de inteligência artificial no Reino Unido e no Japão. E essa pesquisa constatou que daqui a uma década,
39% do tempo das pessoas pode ser economizado através da automatização. Então, assim, o que você faria com 39% de tempo a mais? Muita coisa. Então, Aham. é esse o viés que me agrada. É isso que brilha meu olho quando eu falo de tecnologia. É poder proporcionar para as pessoas o que elas não têm. E que máquinas, robôs, estão fazendo isso perfeitamente bem. Existe uma diferença entre automatização e casa inteligente? Sim, são dois conceitos, eles são diferentes, mas eles são complementares. A automação é a tecnologia que nós usamos para que uma casa seja inteligente. Não tem como ter uma casa inteligente sem as tecnologias da automação. E essa tecnologia da automação, ela consegue integrar todos os sistemas, por exemplo, iluminação, ar-condicionado, persianas e quaisquer outros dispositivos inteligentes em um único aplicativo. Então, você tem ali no seu celular, ou você faz isso por comando de voz, e uma única central, você comanda a casa toda, estando dentro ou fora dela. Isso é que é legal, né? Muito legal. Na verdade, isso é uma tecnologia que já chegou, que já está aí na nossa casa, né? Normal. Que traz essa praticidade, né? Agora, o pessoal que está nos vendo, Adriana, eu quero uma casa, eu tenho uma casa de alto padrão, e como é que eu faço para montar uma casa inteligente? Olha, a primeira coisa é entender a necessidade do usuário. É entender a tua necessidade. O que você quer que aconteça de inteligência nessa casa que resolve questões aí, digamos, do teu dia a dia, para sermos mais práticos. Eu tenho muito cliente que diz, Adri, eu quero viajar e eu não quero me preocupar com a minha casa. Então, sistemas de segurança inteligentes. Eu quero deixar meus filhos em casa, mas ter a oportunidade de ficar vendo ali o movimento, de vez em quando falar com a babá, comunicação direta via câmera. Você fala com as crianças pela câmera. Então você vê tudo que está acontecendo. Você está fora, mas você está dentro. Eu quero economizar energia. Então, sistemas de iluminação controlados com sensores. Então, a gente tem uma gama enorme, um portfólio enorme de soluções para que a gente possa ter uma casa. Mas, o mais importante, quando você define o que você quer, é você ter um profissional que te conduza. Porque senão, você pode ficar comprando uma série de dispositivos e daqui a pouco você está com um monte de aplicativo e você acaba sem usar nenhum. Então, acaba não valendo a pena. Então, entender isso, meio que desenhar essa estrutura, eu preciso disso, eu posso deixar isso para depois. É o desejo, é a necessidade do usuário. Para começar, a gente tem que ter essa premissa, tá? Porque não é simplesmente só colocar lá e achar que tudo vai acontecer. Então, tendo essa necessidade, um profissional que faça um projeto com as tecnologias já integradas, já fazendo parte da arquitetura. E tem um viés muito interessante que esse eu acho que é meu, né? Que assim, a inteligência, ela também tem que estar na arquitetura. A implantação no terreno, ela tem que ser muito inteligente para aproveitar as condições naturais, para aproveitar a ventilação, para aproveitar a iluminação, porque tudo isso vai gerar economia de energia quando unido a um sistema de automação. Então, a inteligência, ela não está só na tecnologia, ela está na arquitetura. Ela está no que eu entendo de necessidade e que eu vou resolver pontualmente. Então, é um ecossistema que a gente precisa compreender para que a coisa aconteça da melhor forma. Não é só colocar uma Alexa. Sensacional. E uma coisa que você falou assim, que me despertou a atenção e talvez tenha despertado a atenção do pessoal, que não é usar tudo que você tem direito, é usar aquilo que você precisa, senão você acaba usando nada. Exatamente, Né? exatamente. Falando um pouquinho sobre essas vantagens da casa inteligente, você falou sobre segurança e falou sobre economia de energia. Quais as outras vantagens que se tem em você montar uma casa inteligente? Primeiro, o conforto.
O conforto acima de tudo, o conforto de você não ter que ficar desligando todos os interruptores quando você vai sair, ser uma única tecla ou um único clique, acabou. Você não esquecer nenhuma luz ligada. A tua conta de energia, ela sobe às vezes porque você deixou uma noite a luz ligada e nem percebeu e de manhã você foi ver. Quando você viaja Exatamente. e deixa. Aí volta. Então, é a praticidade de você ligar e desligar as coisas, mesmo não estando dentro da casa. E tem mais a questão da sustentabilidade. Quando você tem sistemas inteligentes acontecendo, o nível de eficiência energética dessa edificação, ele vai ser cada vez melhor, porque tudo está programado para determinados horários e não para longas horas que você não está nem usando. Então, é um uso inteligente de absolutamente todos os sistemas que compõem uma casa, que você tem conforto, entretenimento. Imagina se você fazer uma festa que você não programou, mas você quer receber e você, ai meu Deus, e agora? Uma tecla. A tecla festa vai diminuir a luz. Se for uma sessão de cinema, vai já fechar as cortinas, vai ligar a TV, já aciona a pipoqueira. Então, é surreal o tempo que você economiza e o que você pode fazer que antes você não faria. Porque você acaba ficando com preguiça de fazer todas aquelas ações e a automação vai te dar esse conforto. Então, esse conforto e a praticidade, que acaba tudo ficando muito prático. Né? Então, quando a gente junta esse combo aí de conforto, de entretenimento, de segurança, de sustentabilidade, é o cenário ideal, né? É o que todo mundo quer dentro de uma casa. Eu acabei de descobrir um pré-requisito para ter casa inteligente: ter adolescente em casa. Ou, Tá? Você que tem adolescente em casa, tenha uma casa inteligente. Pelo menos a economia vai vir, né? ou a conta de energia agradece, né? Falando um pouquinho sobre isso mesmo, sobre essa questão da juventude, a gente alia muito a questão da tecnologia à juventude, né? Um casal de idosos, ele consegue ter essa casa inteligente? Qual é a vantagem para o idoso, por exemplo, de ter uma casa inteligente? Esse é um ponto que eu olho com muito carinho. O meu primeiro projeto de arquitetura com automação foi para um casal de idosos. Eles me escolheram, assim, eu até me emociono com isso, mas eles me escolheram por isso, porque eu tinha o conhecimento da tecnologia. E isso hoje, quando eu penso na minha mãe, que tem 86 anos e fala comigo por FaceTime todo dia, é trazer conforto e, ao mesmo tempo, devolver a autonomia para essas pessoas. Elas param de ser aquelas pessoas que ficam ali precisando de alguém o tempo inteiro para qualquer coisa. E a partir desse momento, elas conseguem, ou pelo comando de voz, ou pelo próprio controle remoto, que voltou agora como um controle da casa, elas conseguem fazer as coisas sozinhos. E elas também ficam mais seguras. Por quê? Porque há um controle aí, por exemplo, da iluminação quando eles levantam à noite. Existe um sensor que guia o caminho. A própria Alexa, que é um assistente de voz, se bem programada, você consegue que ela avise o idoso, tá na hora de tomar o remédio? Você quer assistir televisão? Qual o programa que você gostaria? Então, a interação para essas pessoas, a praticidade e a segurança, que eu acho que é o mais importante para que eles tenham paz de espírito, né? E se você for pensar na questão só segurança, essa aí talvez valesse para tudo. Sim. Imagina que um idoso está em casa, sozinho por algum motivo, e ele cai. E se ele tem uma Alexa do lado e ele não consegue se mexer, ele pode pedir para a Alexa ligar para alguém. Ele pode salvar a sua própria vida. Ou uma criança que está ali pode ajudar, como a gente tem visto muitos casos na internet de crianças que salvam os pais assim. Sim. Então, quando a gente olha para isso de uma forma mais afetuosa, a gente começa a entender
que esse é o poder que essa tecnologia tem. É ajudar as pessoas, é para isso que a tecnologia foi criada lá atrás. E os idosos acabam sendo muito beneficiados por isso, porque eles conseguem se voltar a fazer o que eles não fariam antes. Eles conseguem ter mais autonomia, eles conseguem se sentir aprendendo algo novo, porque eles adoram aprender e eles são muito capazes. E quando eles aprendem, eles passam a ter uma outra vida. É um outro nível de qualidade de vida para eles. Com certeza. E até para quem é a família, traz uma tranquilidade para a família. Exatamente. Né? Porque tem muito idoso que não quer morar com o filho, quer morar sozinho. Então Isso. traz essa questão também da tranquilidade, Isso. né? Para quem está ao redor. É uma Muito paz de legal. espírito. Muito bacana. Uma paz de espírito que ninguém compra. Não compra, não compra, mas hoje os sistemas podem oferecer. Ô, Adriana, e qualquer casa de alto padrão, ela pode ser uma casa inteligente? Por exemplo, eu tenho uma casa hoje, talvez antiga, mas que ela não tem nada de smart. Ela pode se tornar smart ou tem que ter algum pré-requisito? Não, qualquer casa hoje, e ouso a te dizer que independente do padrão, pode ser smart. Qualquer. O nível de acessibilidade a essas tecnologias que nós atingimos hoje aqui no Brasil deixa muito claro isso. Sendo que as casas de alto padrão, elas precisam se tornar inteligentes para que elas possam se tornar mais práticas. Porque veja sobre tamanho, vamos falar sobre tamanho. Uma casa de alto padrão, às vezes, ela tem uma área construída muito grande. E essa área construída faz com que você tenha que ficar ligando e desligando luz. Se você esquece, a tua conta acaba... E você acaba esquecendo. Então, com o sistema automatizado, você consegue ter o controle de toda essa iluminação. Irrigação de jardim, pronto. Sim. Normalmente, essas casas têm lindos jardins, mas quem que vai ficar molhando aquela grama todo dia? Então, ela é uma necessidade. Se você for prestar bem atenção, é uma necessidade. Limpeza de piscina. Pisos aquecidos. Então, existe aí um quê de necessidade que faz com que essas casas realmente necessitem desses sistemas para se tornarem mais práticas e econômicas. Não é apenas um luxo, né? É um cuidado que você vai estar tendo aí com a própria residência para que ela se torne mais prática, mais segura e mais econômica. Além da Alexa, quais outros tipos de equipamento que a gente usa numa casa inteligente? Olha, a Alexa é um assistente de voz. É uma caixinha de som ultra inteligente. Hoje mesmo eu estava fazendo um teste com a minha e pedi para ela fazer a minha lista de supermercado. É uma caixa de som, um assistente de voz que você, através dela, pode controlar todos os outros sistemas. Então, ela é um ponto de controle. Assim como um aplicativo no celular é um ponto de controle. Os outros equipamentos, eles estão, assim, numa infinidade absurda, né? Que são lâmpadas inteligentes, que são aspirador robô, que são interruptores inteligentes, que são sensores. Todo um aparato de dispositivos que podem estar conectados ao sistema de automação. E aí você tem um controle por uma única plataforma. Eu preciso contratar algum profissional para ajustar a minha casa? Ou eu só tenho esses equipamentos? Então, o ideal é que você não só contrate, mas que você faça um projeto. Uhum. Porque uma coisa que é um pré-requisito básico para as casas inteligentes é que elas tenham uma rede muito bem criada, muito bem elaborada, muito bem instalada, para que tudo possa funcionar, que é a famosa conectividade. Uhum. Sem a rede, as coisas não vão se conectar ou vão ficar com aquela oscilação que normalmente as redes apresentam. Então, o ideal é contratar um projeto de automação, que ali a gente vai ter a especificação de todos os equipamentos, de todo o cabeamento, se for cabeado, de tudo que você vai precisar comprar. E você vai precisar de uma programação. Então, é preciso um especialista, um programador, para fazer toda a programação do sistema. E se você não souber usar, ele te ensina.
Então, é preciso ter esse entendimento, porque muitas pessoas acham que é apenas comprar dispositivos. Isso é ter dispositivos tecnológicos em casa. Daí, para isso se transformar em inteligência, tem um outro longo caminho. Então, não se pode confundir as coisas, né? A gente tem que saber o que é que a gente quer ou explicar para o cliente, para a pessoa, as diferenças, né? Então, comprar uma lâmpada inteligente e botar lá é uma coisa. A lâmpada, ela é inteligente, mas ela não vai ter nenhum tipo de inteligência para te ajudar, a não ser que você acione, tá? Então, essa é importante, ter esse profissional. E depois, para possíveis manutenções. Sim. Como tudo na vida, né? As manutenções precisam ser feitas, as renovações do aplicativo precisam ser feitas, e isso é bom que você tenha sempre um profissional para te acompanhar. E essas casas, elas podem ser hackeadas? Sim e não. O não é porque agora a coisa está evoluindo muito rápido. Mas o que é o hackeamento? É alguém que entra na tua rede, Uhum. né? E isso pode acontecer por diversos fatores. Até porque eles não param. O que eles mais gostam é entrar na rede das pessoas. Se for para roubar dados, rouba dados. Se for para se vangloriar. Mas hoje existem sistemas de automação com criptografia, que são tecnologias muito difíceis de serem hackeadas. E toda rede, ela precisa, por isso que eu te falei, de um profissional que faça essa rede com segurança, que crie uma senha segura, que essa senha seja mudada constantemente, ou seja, tudo que a gente precisa ter de cuidado para que isso não venha acontecer. E eu acredito que tudo pode acontecer. O hackeamento, ele pode acontecer. Mas, se você tiver com um sistema criptografado, dificilmente ninguém acessa nada. Então, a tecnologia hoje, ela sempre vai evoluindo para que a gente possa ter soluções, né? Mas eu não descarto, não. Porque, às vezes, quando a gente descarta, a gente baixa a guarda da segurança. Sim. E aí, faz uma senha mais fácil. Não. A gente tem que ter as seguranças inerentes à segurança de redes, que são senhas, que são profissionais, que são redes bem instaladas, para que a gente não corra esse risco desnecessário. É isso mesmo. E falando um pouquinho sobre futuro, sobre inovação, sobre tendência, tem alguma novidade em automação chegando no mercado? Tem. Essa que eu te falei, do controle remoto, eu fiz uma palestra em São Paulo no início do ano, onde eu tive oportunidade de já pegar, de já manusear esse controle. E eu achei muito interessante, porque eu digo, nossa, gente, controle remoto, quem que usa? E aí a empresa disse, Adri, esse aqui você controla a casa, não só mais a TV. Então, como que eu olhei isso? Eu disse, mas por quê? Eu sou muito curiosa para entender por que essas coisas acabam acontecendo. Isso foi uma demanda de público. Olha que interessante. Principalmente por conta dos idosos. Porque às vezes o idoso, ele esquece de carregar o celular. Ou ele não quer falar com a Alexa. Mas o controle remoto é da geração dele. É uma coisa que ele já sabe usar, ele não tem medo. Então o controle remoto vem para resolver aí uma dificuldade, né, de conexão com os aparelhos. Então eu achei isso ótimo e eu acho que isso é uma coisa que vai ter uma pegada, né, incrível acontecendo aí. Que venha, para a gente poder montar. Exatamente. E Adriana, para finalizar, queria que você deixasse esse espaço aberto para você mandar uma mensagem para o público, né? Eu vou te dizer o seguinte, e eu quero que as pessoas escutem isso com muita atenção. Não tenham medo da tecnologia. Ela tá aqui só para ajudar. Ela tá aqui só para oferecer coisas boas. Ela não tem volta. E não ter volta significa que todo mundo vai precisar se adaptar, mas dentro das suas necessidades. Dentro do que é confortável para você,
não é uma obrigatoriedade, é uma escolha. E quando você opta pela tecnologia, você vai entender que a vida sem ela é muito mais difícil. Isso já está claro para todo mundo. Então a mensagem seria: não tenha medo, experimenta, não quebra. Então é só lá testar. E aí, se você gostar, se você achar que bacana, isso é legal, aí sim, aí você vai embora e é um mundo de infinitas possibilidades. Mergulhemos então nesse mundo de infinitas Com possibilidades, né? certeza. Foi um prazer esse bate-papo, muito enriquecedor, muito esclarecedor também, por saber que a tecnologia traz tantas vantagens pra gente, né? Essa casa inteligente. Queria agradecer muito a sua participação, por essa troca de informação, essa troca de experiência, e agradecer a você também pelo carinho, pela audiência, e até o próximo programa.